Atos capítulo 15. Queridos irmãos, quando a gente olha, e na nossa proposta aí do Ministério, a proposta do Ministério de Ensino, a gente estudar expositivamente os livros da Bíblia, a princípio pode parecer cansativo, né? Nós vamos trabalhar 6 meses no livro de Atos. Trabalhamos no primeiro semestre Evangelho de Lucas, e agora nós estamos aqui trabalhando. Irmãos, esse daqui, irmãos, é um método de nós estudarmos a palavra, de nós crescermos. Não dá para a gente pegar a Bíblia toda e dizer que em poucos sermões a gente vai pregar isso. Não dá para a gente pegar um livro de Atos com tanta coisa, com tanto detalhe, e trazer isso em uma semana de pregação, em poucas pregações, em 10 sermões. É muito pouco, irmãos, porque tem tanta coisa, tanto detalhe, tanta coisa, a gente acaba perdendo. Então, a gente faz esses estudos com a igreja, e depois lá nos nossos pequenos grupos, os irmãos debatem, porque é muito importante nós entendermos isso, nós caminharmos assim na nossa vida, nos alimentando da palavra. Bíblia, eu já disse isso algumas vezes, e vou continuar repetindo, é alimento para nós nos alimentarmos pausadamente. Senão a gente perde o sabor, é como uma comida que a gente come sem mastigar. Aí a gente não entende, aí as pessoas fazem colocação, tem tanta coisa que um texto como esse mostra. Mesmo um sermão como hoje, que a gente vai pregar só em cima de Atos 15, é pouco, irmãos, porque tem tanta coisa, tanta informação, mas a gente vai prosseguindo, né, nos nossos estudos, aqui nas verdades que Deus vai mostrando para nós. Mas é importante, irmãos, esse método de crescimento para a igreja. E claro, ano que vem já estão trabalhando, né? Já tem toda a equipe já trabalhando, já pensando, já querendo trazer o melhor em termos de culto. A gente não ser repetitivo, a gente trazer recado, certos princípios e valores, ficar bem firmado na nossa vida, na nossa fé. E isso permite. Então, irmãos, eu gostaria se você faz parte de um pequeno grupo, permaneça. E se você não faz parte, procure participar, porque mesmo que seja online, é maravilhoso você refletir sobre a Bíblia Sagrada. É a ferramenta indispensável que o Espírito Santo promove para cada um de nós. Então, vamos lá. Nesse capítulo 15, vai falar do concílio de Jerusalém. E nós vamos falar o que é necessário aos cristãos, o que é necessário para a vida cristã, o que é necessário para a nossa vida espiritual. E durante a história, quando a gente lê a história, saindo aqui do texto, tem vários concílios. O que os concílios decidem? São muito importantes. Tem vários concílios históricos, que se você gosta de história, você verificar o que foi decidido nesses concílios, é importante. Por exemplo, o concílio de Nicéia, normalmente a gente já é muito preconceituoso, porque, claro, houve a mudança do dia de guarda, nesse concílio lá do ano 325, 321 até 326 da nossa era, mas, por outro lado, eles definiram a questão da cristologia, por exemplo. Quão importante a forma como a gente define quem é Jesus, porque antes disso pensava que Jesus era uma outra coisa, e aí hoje nós temos uma definição, quem é Jesus. Isso foi decisão de concílio. Tem outros concílios, Constantinopla, Nicéia, Éfeso, Trento, e assim por diante. Canonização da Bíblia, definição da ação do Espírito Santo. Tudo isso são decisões de concílio. E hoje nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada e aprendermos sobre o primeiro concílio da história, o concílio de Jerusalém. Quando a gente lê o final do capítulo 14, eles terminaram a primeira viagem missionária.
Eles saíram da cidade de Antioquia, Paulo e Barnabé em uma comitiva de irmãos, e Marcos abandonou eles no meio do caminho, mas eles retornaram para a base. Eu quando leio essa questão da viagem, por exemplo, das viagens missionárias de Paulo, e depois dele voltando para Antioquia, eu olho para a igreja e fico sonhando que a nossa igreja também seja uma base missionária. Você já imaginou, irmãos, por exemplo, se nós pudéssemos sustentar uma igreja no exterior? Já imaginou se a igreja da Barreirinha, não apenas aqui na cidade, preocupada com o bairro, claro que nós temos que preocupar com o bairro, aliás, nós temos algumas ideias que nós queremos, se Deus quiser, no máximo ano que vem, começar a trabalhar aqui a questão do bairro, da importância do bairro aqui na nossa localidade. Mas, irmãos, quando a gente olha para a base missionária, por exemplo, língua portuguesa, tem vários países que falam língua portuguesa, fora Brasil e Portugal. Nós temos igreja em Moçambique, nós estamos começando, o Departamento de Missões está começando a igreja em Angola, que é também a África. Mas se você sobe a costa da África, tem outros países que falam língua portuguesa e que nós não temos igreja. Não temos igreja em Cabo Verde, não estamos em Guiné-Bissau, que fala português, nós não temos em São Tomé e Príncipe, que são ilhas, que fala portuguesa. Nós temos na Ásia, por exemplo, um pequeno país chamado Timor-Leste, que fala língua portuguesa, e nós não temos igreja lá. Pertinho da China, nós temos Ilha de Macau, até o ano 2000, falava português. Vocês sabiam disso? E nós não temos igreja nesses lugares. Então, quando olho assim para Antioquia, aqui para a igreja, eu falo, imaginou se nós pudéssemos enviar um missionário, um casal de missionários, para fundar uma igreja num desses países, e a igreja que mantivesse, e eles pudessem voltar de tempo em tempo, estar aqui com a gente, testemunhando, e nós pudéssemos pregar o evangelho como a igreja primitiva fez, né? Como a igreja primitiva fez. Então, eles voltaram. No final do capítulo 14, diz assim, versículo 26, da talha navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Eles voltaram, é lugar de abastecimento. Mas eu fico olhando para a igreja, que nós devemos ser também, não somente preocupados em evangelizar, mas ter uma base onde as pessoas possam encontrar refrigério, onde a gente possa crescer, onde a gente possa se abastecer espiritualmente em relação ao evangelho. Agora, pregar evangelho, irmãos, de verdade, comprometidos com a Bíblia Sagrada, a gente sempre vai ter lutas com o inimigo. E às vezes a gente vai ter luta externa, e às vezes a gente vai ter luta interna. E o que aconteceu aqui, o que ocasionou o primeiro concílio, foi algo interno. Dá uma olhada, Atos 15, vamos ler alguns versículos agora, a partir do versículo 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha o versículo 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para ir a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Aí aconteceu, né? Será que estavam mal intencionados? Não, talvez não. Eles os judeus haviam sido o tempo todo doutrinados, acostumados, transformaram-se religiosos. A intenção parecia ser boa. Mas aí começou a haver a conversão de gentios. E Deus tinha dado uma ordem para Israel como nação, através de Abraão, que eles deviam se circuncidar como nação. Mas havia acontecido uma virada. O projeto de Deus não era só para Israel como nação, mas era para o mundo todo.
E aí eles ficaram incomodados, eles queriam que gentios também se circuncidassem e começassem a cumprir toda a lei cerimonial novamente. E ali houve então uma grande discussão. Irmãos, graças a Deus pela decisão. Se fosse aqui os judaizantes vencesse essa batalha, não sei o que seria do evangelho. Seria um peso enorme, enorme. Não teria condições de avançar e nem de pregar as boas novas. A salvação seria baseada no ser humano, nas ações humanas, o sacrifício de Jesus seria menosprezado, perderia toda a bênção e a beleza e a riqueza da salvação pela fé, da justificação pela fé, da crença em Jesus como único, como a gente costuma dizer, único que mais? Qual palavrinha que a gente coloca junto? Único e suficiente Salvador. Jesus não seria único e suficiente Salvador, precisaria fazer alguma coisinha a mais. Mas graças a Deus, Paulo e Barnabé refutou a ideia. Eles tinham acabado de voltar de uma missão onde Deus havia abençoado, eles tinham ido para Chipre, começou em Chipre, depois foi para uma região da Ásia, mas ali também houve um problema, mas eles foram buscar solução. Quando eu olho para o grande apóstolo Paulo, ele não desenvolveu um ministério independente, ele era submisso, havia um governo na igreja, e o governo era comandado pelos apóstolos, e era em Jerusalém, e ele não resolveu sozinho, ele foi lá para Jerusalém, ele e Barnabé, para resolver, para reunir os presbíteros e pedir uma solução. Vamos continuar lendo a história. Isso chama-se o quê, irmãos? Submissão. Submissão administrativa. Nós, como igreja, nós também temos o nosso governo. E nós, muitas vezes, temos que ser submissos, né? A certas decisões, desde que não contraria a palavra do Senhor. Deixar bem claro isso, né? E aí Paulo e Barnabé foi para Jerusalém. E olha, quando eles chegaram em Jerusalém, olha o que aconteceu na viagem. A igreja, versículo 3, a igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido, e essas notícias alegravam muito os irmãos. Enquanto muitos estavam puxando para trás, eles estavam puxando para frente, né? Chegaram e contaram, e na viagem, por onde ia passando pela região de Samaria, e foram testemunhando para os irmãos da Fenícia, e contaram, e os irmãos se alegravam. Sabe por quê, irmãos? Quem tem Deus no seu coração, ele se alegra com as coisas de Deus, ele se alegra com a bênção. Recentemente, eu estava numa reunião e, não sei se os irmãos sabem, mas eu tenho um apelido. Eu tenho um apelidozinho. As iniciais do meu nome, Elau. Se vocês falarem, o pastor Elau, vocês já sabem que sou eu, tá? As iniciais de Elias Alves, tá? É meu apelido. Eu estava nessa última imersão lá. Aí o pastor Adelmilson se sentou assim, Elau, vem cá, deixa eu conversar com você. Deixa eu te dar uma boa notícia que você vai gostar, né? Aí eu falei, pois não, pastor, pode falar. Pastor Elias, descobrimos essa semana, na China, um povo de mais de 300 mil pessoas, que crê igualzinho à Igreja Adventista da Promessa. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. É a única coisa que ele falou assim, a única coisa é sobre a trindade que eles creem de uma forma modal, que a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo foram formas diferentes, mas o restante da doutrina é igual. E a igreja está entrando em contato com esse grupo lá na China. Então a gente fica alegre, irmãos, porque não é só nós, amém, irmãos? E tem muitos mais espalhados pelo mundo que acreditam como nós. E vai ser uma grande alegria, porque nós
né? Encontrar pessoas, porque o mais importante não é o título da denominação, mas a fé, a doutrina, a crença, amém, irmãos? E se for igual, vai ser bem-vindo. Imagina que um dia nós recebemos uma comitiva de chineses aqui falando, não é? Se tiver tradutor, vai ser melhor, né? Mas, irmãos, continuando aqui. Chegando a Jerusalém, versículo 4, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Claro, é povo de Deus, naquele tempo já vivia, né? Vivia como família, foram bem recebidos, né? Pelos apóstolos, por quem relatar tudo que Deus tinha feito por meio deles. Olha o versículo 5 de novo. Agora em Jerusalém. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, esse é o contexto, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los, que eles obedeçam à lei do quem? A lei de Deus? A lei de Moisés, lei cerimonial, irmãos. Esse era aqui o contexto, né? Novamente aqui houve então essa discussão. Aí aconteceu a reunião do concílio. Vamos lá, vamos ver como é que eles resolveram isso. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, né? Não foi fácil, houve muita discussão. Vamos ver a palavra de Pedro. Pedro levantou-se e dirigiu-se a ele. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Ele estava falando de Cornélio, lá da casa, aquele episódio, lá da casa de Cornélio, que nós já vimos lá, né? Como eles receberam o Evangelho também, Cornélio converteu, né? Versículo 8, Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido, e não faz distinção alguma entre nós e ele, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, porque vocês agora estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, e assim como eles também. Glória a Deus. Irmãos, vamos dar glória a Deus, amém? Glória a Deus, povo de Deus. Amém. Justificação pela fé, sem necessidade de circuncisão. Glória a Deus, Deus não faz acepção. Novamente aqui, que nós temos batido aqui, né, os mensageiros aí de Atos têm olhado para esse texto, para os textos, sempre essa questão de nós não fazermos acepção. E não precisamos ter mesmo, irmão. O grande mandamento de Deus, né, é amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, devemos fazer isso daí. Então, a solução, a palavra de Pedro, dando testemunho de que forma que Deus justifica. Irmãos, esse texto aqui também não está mandando a gente pecar, não. Salvação pela graça não é autorização para pecar. Pelo contrário, irmãos, é nós entendermos o que é preciso, o primeiro degrau, a primeira coisa, é saber o amor de Deus. Deus nos ama primeiro, Deus nos santifica, Deus nos justifica, né? Pela fé, e aí nós passamos a obedecer os mandamentos do Senhor. E nós só conseguimos, interessante, nós só conseguimos obedecer a Deus pela graça, irmãos. É a graça de Deus que proporciona força para nós obedecermos os mandamentos do Senhor. Toda e qualquer obediência na área de santificação é feita pelo Espírito Santo na nossa vida. Então, irmãos, mas aqui não está a questão da santificação. Aqui está a questão da salvação. E a salvação começa com Jesus. Jesus nos ama primeiro. Quando eu olho para a minha vida, quando eu falo assim, eu olho para a minha vida, eu tenho o dia e a hora e o momento em que eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Mas eu era jovem, mas confesso para os irmãos que depois de muito tempo, quando eu olho para o meu passado,
mesmo sem a minha casa não servir a Deus, eu lembro na minha infância, já pessoas semeando coisas de Deus, Bíblia Sagrada, coisas que depois me levou eu a tomar a decisão e aceitar Jesus como meu Salvador. Então, na verdade, o Espírito Santo, mesmo antes da minha conversão, o Espírito Santo já agia. Se você olhar para a sua vida, talvez você pode marcar, a data do meu batismo é esse, a data que eu aceitei Jesus é essa, mas eu queria dizer, se você olhar e for sincero, você vai ver Deus agindo, o Espírito Santo agindo em você, muito antes de você tomar conhecimento que existia salvação. Você vai ver pessoas, vai ver ações, vai ver palavras. Por isso nós temos que, se temos que fazer alguma coisa, chama semeadura da palavra de Deus. Mas vamos continuar na nossa reflexão. Olha, versículo 12. Toda a assembleia ficou em silêncio. Depois veio, Paulo e Barnabé. Enquanto Barnabé e Paulo falando de todos os sinais, maravilhas, que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Olha, presta atenção no texto. O milagre e as curas não eram eles que faziam. Eles contaram que Deus fez através deles. Amém, irmãos? Por isso, quando você orar por alguém ser curado, não fique achando que você é muito importante. Eu orei e aquela pessoa foi curada. Não, Deus curou através de você, amém? É Ele que cura, é Ele que realiza a bênção. Você só foi apenas um instrumento. E Paulo deixou isso bem claro. Irmãos, nós pregamos, nós oramos, teve gente curada, aconteceu milagres, aconteceu maravilha, mas é Deus que fez através de nós. É sempre Deus que faz. Amém? Toda a glória, toda a honra, todo o louvor e adoração é dada a Deus. Aí, quando terminaram de falar, agora vem um outro, Tiago aqui. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus Cristo. Não é o Tiago apóstolo. Vocês lembram que no capítulo 12, por isso que é bom a gente estudar expositivamente a Bíblia, assim os livros, que a gente pode comparar um capítulo com outro. Quando você lê capítulo 12 de Atos, você vê que Tiago, irmão de João, o texto fala que foi decapitado por Herodes. Agora aqui aparece um outro Tiago. Esse Tiago, Gálatas 1:19, Paulo fala assim, Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus aqui, de criação, irmãos? Irmão por parte de mãe só, Esse Tiago aqui é filho de José e Maria. Jesus foi obra do Espírito Santo, não é assim que a gente acredita? E é assim que a Bíblia diz, e é assim que, graças a Deus, que a gente defende os valores da palavra do Senhor. Então, esse Tiago aqui, irmão do Senhor, ele foi colocado junto com o colegiado de apóstolos ali também. E ele tem uma palavra muito interessante que eu gostaria de deixar claro para os irmãos. Quando terminar de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouça-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Foi ele que escreveu também a carta de Tiago, esse irmão do Senhor, tá, irmãos? Concordaram com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Agora Tiago vai atropelar, porque ele está com a palavra de Deus. Ele fala assim, as palavras dos profetas, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, edificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Quando você olha as referências de Tiago, ele vai para Amós. Amós capítulo 9, versículo 11, ele busca as profecias e traz as profecias para o concílio. Sabe por quê, irmãos? Que quem tem que prevalecer é a palavra do Senhor. Nós temos que ser guiados pela Bíblia Sagrada. Por isso a gente diz, irmãos, leia e estude a palavra. Quer orar melhor, leia a Bíblia. Quer pregar melhor, leia a Bíblia. Quer crescer espiritualmente, leia a Bíblia. Está fraco espiritualmente, leia a Bíblia. Está sem vontade de vir na igreja, leia a Bíblia.
Está sem força de ler a Bíblia. Leia a Bíblia, porque você se fortalece. Veio a pandemia, acostumou a ficar em casa. Leia a Bíblia, que você vai ter vontade de vir na igreja. Amém, irmãos? Quer se fortalecer, quer crescer, quer ser guiado pelo Espírito Santo. Nós temos a companhia da palavra de Deus. As nossas decisões têm que ser pela palavra. Graças a Deus, da Reforma Protestante, tem um dos temas da Reforma Protestante, sola Escritura. Ou só a Escritura é a autoridade de fé e que mais? E prática. Fé e prática. Nós acreditamos nos valores da Reforma Protestante, da fé e da prática através da Escritura. Ou seja, irmãos, ela tem a palavra final para nós. Nós, se queremos basear a nossa crença, a nossa fé e crescer espiritualmente, tomar decisões acertadas na nossa vida, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra. E é por isso que nós convidamos os irmãos expositivamente. Hoje estamos no capítulo 15, sábado que vem vamos estudar capítulo 16, mas nós precisamos estar juntos e assim estudarmos a palavra, irmãos, e refletindo nela para o nosso crescimento. Ela é a autoridade sobre nós. Ela tem a palavra final sobre nós. Em nenhum momento, qualquer coisa que nós fizermos, ou a fé que nós defendemos, elas têm que ser baseadas na palavra. Continuando. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo ao Senhor. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, tem sido lido na sinagoga todos os sábados. Então, irmãos, aqui ele falou, irmãos, vamos abraçar. Vamos abraçar. Em outras palavras. E quando ele dá esses 4 pilares aqui, definido, que depois nós vamos ver a cartinha deles, dá uma passadinha rápida, que confirma esses 4 pilares, está envolvido, irmãos, a questão, principalmente a questão de idolatria. A questão de idolatria. Tanto a prostituição aqui, como a questão do sangue aqui, embora a gente pode aplicar de uma forma mais ampla também, né, que sempre foi proibido também a questão do consumo do sangue aqui, mas estava envolvida a questão de prostituição sacrificial, de idolatria, que aqui envolvia aqui coisas sacrificadas, e esses quatro detalhes aí, principalmente ligado à idolatria. Então, eles falaram, gente, vamos deixar de lado. Se eles voltarem para Deus, exclusivamente para Deus, baseado na palavra, crendo na graça do Senhor Jesus Cristo, vão poder servir ao Senhor. Continuando, irmãos, continuando. Depois eu vou fazer um exercício aí com os irmãos. Vamos olhar a carta deles, irmãos, a partir do 22, rapidinho aí. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que depois vai ser o companheiro na segunda viagem, né? Esse concílio é no final entre a primeira e a segunda viagem missionária deles. Então, 2 líderes entre os irmãos. Então, era uma carta escrita, 2 irmãos para levar, Paulo e Barnabé, e Judas e Silas para confirmar. A decisão era uma decisão séria e que eles deviam estar tomando. E olha só a carta. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros. Quem participou do concílio de Jerusalém? Irmãos, apóstolos e presbíteros. Irmão? Então houve uma assembleia. Aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria, na Sicília, saudações. Aí a carta deles coloca assim: soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização. Era gente sem a autorização dos apóstolos. E os perturbaram, transtornando a mente de vocês, como disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Olha
Como é que a vida missionária do primeiro século eles viviam? Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente que amava Jesus Cristo, que estava disposto a morrer por Jesus Cristo. É essa intensidade que Deus espera de cada um de nós. Mesmo que a gente não seja mártir, mas que a gente tenha um coração de mártir, esteja disposto a tudo pelo Evangelho. A igreja primitiva crescia porque estavam dispostos a qualquer coisa, arriscaram a vida por causa de Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Então, além de escrever, ainda 2 pessoas para confirmar, né? E aí o versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das exigências doutrinárias necessárias, além das coisas necessárias, exigências necessárias. Preste atenção, irmãos. Qual o nome que vem em primeiro lugar aí no concílio? Pareceu bem a nós e depois ao Espírito Santo, ou pareceu bem ao Espírito Santo e a nós? Como é que foi, irmãos? Pareceu bem ao Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Quem preside a igreja do Senhor é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Foi no passado e é no presente. Eu tenho visto no presente, irmãos. No presente. Uma vez, aconteceu uma coisa a respeito de doutrina. A respeito de doutrina. Nós estávamos numa reunião e eu falei a respeito da doutrina nossa de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Quando eu defendi batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, o senhor que saiu da igreja, ele se levantou e quis me agredir fisicamente. Bom, não aconteceu porque os irmãos seguraram. Passou mais de 20 anos, deixa eu contar para vocês, mais de 20 anos. Esse homem tinha uma loja eletrônica. Eu voltei na cidade onde ele estava trabalhando. E eu fui lá na loja dele, conversar com ele, ver como é que ele estava. Quando ele me viu, eu saí atrás do balcão. Ele veio chorando, me dar um abraço e pediu o meu perdão pelo que ele tinha feito. E, irmãos, naquele dia eu perdoei aquele irmão. Ô, meu irmão, você já estava perdoado, é por isso que eu vim aqui conversar com você. Da minha parte eu não tenho nada. Só quem dirige a igreja do Senhor, é verdade, pastor, o senhor tinha toda a razão da doutrina. Ele não voltou ainda para a nossa igreja, mas ele entendeu que o que ele tinha feito foi algo errado. Sabe por quê, irmãos? Quem cuida da igreja do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo, amém, irmãos? Por isso tem certos valores que nós não podemos abrir mão. Tem certas coisas que a gente pode até abrir mão, mas tem certas coisas, podemos abrir mão até da gravata. Não tem problema nenhum, irmãos. O presbitério já liberou. Eu uso porque eu 40 anos. Eu me sinto bem, sem problema nenhum. Mas também não me sinto mal se alguém estiver aqui na frente sem gravata, tá, irmão? Mas eu vou dizer algo para vocês, alguma coisa. Jesus Cristo, Bíblia Sagrada, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, a autoridade da palavra, nós não podemos abrir mão, jamais, amém, irmãos? Jamais nós podemos abrir mão das verdades do Senhor, das verdades salvadoras do Senhor Jesus Cristo. Então, pareceu bem ao Espírito, e aí falou a respeito das 4 coisas. Agora, eu queria fazer um exercício com vocês, o seguinte, porque eu já encontrei pessoas falando algumas coisas. Eu vou citar como exemplo, assim, você imagina, vão ter o batismo dia 29 aqui na igreja, e alguém fala assim, eu não vou me batizar. E eu perguntar, por que você não quer se batizar? Porque eu li na decisão do concílio aqui,
ele falou só 4 coisas necessárias, ele não incluiu o batismo. E nem vou tomar Santa Ceia, porque aqui ele incluiu só 4 coisas e não incluiu nem batismo nem Santa Ceia. E aí, irmãos, existe uma regra de hermenêutica, das mais simples, mas ela é muito importante nesses casos. Primeira coisa, a gente nunca pode extrair um texto do seu contexto. Quando a gente olha para o contexto aqui da palavra do Senhor, irmãos, a gente pode olhar aqui para o contexto da palavra do Senhor, o problema não era batismo e nem Santa Ceia. O contexto imediato fala a respeito de circuncisão, que nós lemos nos versículos anteriores. Então, esse é o contexto do capítulo. Mas existe um outro contexto, o contexto do livro. Tem o contexto do capítulo, contexto imediato, tem o contexto do livro. O contexto do livro, Atos 2, os apóstolos batizaram ou não? Eles perseveraram no partir do pão e na comunhão ou não? Participaram, não é verdade? Atos 8, Filipe chega lá em Samaria, prega o evangelho. Tem batismo lá ou não? Então, é confirmado, a gente olha o contexto imediato, a gente olha o contexto do livro, e aí a gente olha o contexto da Bíblia Sagrada. Um texto não pode contrariar o seu contexto imediato, o contexto do livro e nem o contexto da Bíblia toda. Aí nós vamos encontrar Jesus falando, quem crer e for batizado será salvo. Assim é em relação às demais doutrinas da igreja. Nós não podemos pegar esse texto aqui e negar outras verdades da palavra do Senhor. Eu não quero, eu acho que não é preciso mais guardar os mandamentos, acho que não é preciso mais ser abstinente, porque esse texto que só fala essas 4 coisas. Irmãos, nós precisamos olhar contexto imediato, contexto do livro e a Bíblia toda. Amém? Guarde bem essa regrinha aí, que se por acaso alguém apresentar esse texto, tentar torcer para você e você saber defender. Mas eu estou concluindo a nossa reflexão hoje. O versículo 35. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra de Deus. No versículo, um pouquinho no versículo 31, diz assim, os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. E aí, a pregação verdadeira, como nós conhecemos hoje do Evangelho, prevaleceu. E que ela possa prevalecer na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus.